Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela tua vinda a esse lugar, pela tua vida. Pedir a Deus que nessa noite o Senhor fale poderosamente ao teu coração. Seja uma noite especial. E é especial porque o Senhor está aqui e a gente veio adorar ao Deus vivo, ao Deus que está presente no nosso meio. Amém? Então nós quero orar nesse momento e orar agradecendo ao Senhor, né? Nós precisamos agradecer. É um milagre de Deus, essa oportunidade, é um milagre de Deus estarmos na casa do Senhor. É um milagre de Deus termos uma igreja, né? Uma família, como Deus tem nos colocado. Então feche teus olhos e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque nós somos alvo do teu amor e o teu cuidado por nós a cada dia. E nesse dia não foi diferente, Senhor. Nós saímos, voltamos, o Senhor guardou, o Senhor nos livrou. O Senhor Deus deu, ó Pai, um dia abençoado para nós. E como foi bom, Senhor, a gente sentir o teu cuidado e poder, ó Deus, nessa noite vir na tua casa, Deus, para cantar louvores ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, porque é o Senhor falando conosco, ó Deus, nesse lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade. Muito obrigado. Que nessa noite o Senhor fale conosco poderosamente, e que saiamos daqui diferentes, Senhor. O Senhor use a vida do pregador, ó Deus, do irmão Fábio. O Senhor use, ó Deus, a vida do ministério de louvor. Use o cantor, ó Deus, cristão, que nós estaremos adorando ao Senhor. Ó Deus, as orações que serão feitas nesse lugar, que o Senhor venha, ó Deus, atentar, ó Deus. Pai querido, que seja uma noite, ó Deus, da Tua presença e que sintamos a Tua presença nesse lugar. Muito obrigado, porque o Senhor já se faz presente no nosso meio. Senhor Deus, ainda, Pai, ó Deus, eu quero te agradecer porque fomos, ó Deus, livres, ó Deus, desse mal, ó Deus, que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas, Senhor, tenha misericórdia desse estado, tenha misericórdia da nossa cidade. Ó Deus, entra com providência, abençoa, Senhor. Deus querido, usa as autoridades, usa, ó Deus, a lei, para que as coisas mudem, Senhor, e pessoas, ó Deus, ó Pai, parem, ó Deus, de fazer o que tem feito, mas acima de tudo, Senhor, que eles sejam, ó Deus, alcançados pelo Teu Evangelho, sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e entreguem, ó Deus, as suas vidas ao Senhor. Deus querido, Pai, toma eles em Tuas mãos, toma, ó Deus, todos, ó Deus, envolvidos, Pai, e que em tudo, ó Deus, haja paz, ó Deus, no Rio de Janeiro, que haja, ó Deus, em nome de Jesus, libertação de tráfico de droga, libertação, ó Deus, de vício das drogas, libertação, ó Deus, de, ó Deus, coisas, ó Pai, que não Te agradam, Senhor, mas que seja, ó Deus, uma nação, ó Deus, que seja um estado, ó Deus, que tema ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado porque, ó Deus, o Senhor guardou a nossa vida. Ó Deus, aqueles, ó Pai, que passaram por dificuldades, que o Senhor trate, ó Deus, o psicológico, que o Senhor trate, ó Deus, a família, aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, nessa tarde, ó Deus, que o Senhor trate, ó Deus, que o Senhor venha trazer o conforto, o consolo, mas que essa situação do Rio de Janeiro mude, que essa situação do Brasil mude, porque, Deus, nós queremos lhe pedir paz nesta terra. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos meus irmãos. Perdoa, Deus, os nossos pecados e usa a nossa vida nessa noite para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abacuque capítulo 3. Capítulo 2. Abacuque capítulo 2, verso de 1 ao verso 3. Depois eu vou complementar com capítulo 3. Capítulo 2, verso de 1 até o verso 3. Se você não achou, está lá no Antigo Testamento, né? Tira daqui. Eu vou pedir à igreja para ler os pares. Aí vai dar. Diz assim: estarei na minha torre de vigia
Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Você pode repetir isso para você. Se você tem algo, esperando algo da parte de Deus, você pode repetir esse versículo 3 para você, em nome de Jesus. Vamos lá. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar para mim, espere, porque certamente virá, não tardará. Amém? E o não tardar é justamente vir no tempo do Senhor, no tempo de Deus, tempo certo. Então nós vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade, e você nessa noite tem a oportunidade de entregar o teu melhor ao Senhor, para a honra e a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E independente de qualquer coisa que a gente passou nesse dia, muitas pessoas passaram por preocupações, por tribulações. O Rio de Janeiro está numa situação complicada, mas independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele nos guardou. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Por esse motivo nós somos gratos ao Senhor. Nós estamos aqui para render a Ele todo louvor e toda adoração. Independente que o mundo esteja em ebulição, independente que as guerras existam, que as dificuldades existam, o Senhor tem estendido suas mãos sobre nós e tem nos guardado. E nós somos gratos por isso. Então louvemos ao Senhor nessa noite com alegria. Glória a Deus. Por ti, Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
seja a nossa vida, Pai. Porque é aqui que nós nos sentimos bem, Senhor. Nossa alegria é estar contigo, ó Deus. Aleluias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Aleluia. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Aleluia. Não negue o seu fogo, Jesus. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh Deus, vem nos queimar nessa noite, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar
que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
Amém? Ainda é Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17, 18 e 19. Logo após nós estaremos cantando o hino 476. Do cantor estaremos ofertando na casa do Senhor. Amém? Todos acharam? Digo amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Você pode repetir o versículo 17? Que a figueira não floresça, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Vamos para o 18, né? Mesmo assim, ainda que, é isso? Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então vamos cantar o 476 com muita alegria. Brilho celeste nessa noite. Você que está aqui, você vai ter oportunidade de ofertar ao Senhor, mas acima de tudo, oferte o seu culto. Preste atenção no culto, ore ao Senhor, né? Evite ficar em conversa, porque o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Amém? Você pode ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Os nossos irmãos vão estar com a oportunidade. Hino 476. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto
o Mestre seguindo, canta os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Aleluia. Ainda de pé, vamos orar? Vamos pedir... Vem cá, diácono Rogério, me está orando. Queria que o irmão entregasse à nossa igreja, o pessoal, os irmãos que ofertou, né, consagrasse as ofertas ao Senhor, mas que o irmão entregasse amanhã, né, nós estaremos começando um Casa de Paz, né, então vai ser numa vizinha do próprio irmão diácono Rogério, que solicitou Casa de Paz. Eu queria que vocês estivessem em oração. Na outra quinta-feira, nós teremos culto lá na casa da irmã Maria Lúcia. Confirmado, né? Na outra quinta-feira. Oi? Dia 27. Então tá bom. Então dia 27, né, a gente vai estar fazendo culto. Eu acho que a irmã tinha falado isso comigo, não sei, não lembro. Mas estaremos em culto no lar. Você que quer culto na tua casa, por favor, né, procura a gente vai fazer um culto na tua casa. A ideia é que você chame os seus vizinhos, seus parentes, para ouvirem a palavra, né? Então, na quinta-feira agora, começa o Casa de Paz. Sexta-feira, tem treinamento de Casa de Paz lá na 1ª de Coelho da Rocha. Então, os irmãos, eu mandei lá no link, nós precisamos. E, sexta-feira, dia 14, ou sexta-feira, dia 21. Então, se eu não vou poder estar dia 21, então eu já botei dia 14. Se você puder estar, faça a sua inscrição, vou enviar você e o transporte vai ser por conta nossa, né? Eu acho que não tem que pagar nada, a gente só vai lá para fazer o treinamento na 1ª Igreja Batista de Coelho da Rocha. Ah, pastor, eu já fiz, né? Eu sei que a gente já fez, a diaconia Isabel falou que já fez, eu já fiz treinamento de Casa de Paz, mas tem tido muitas atualizações e eu quero pegar mais ainda uma experiência para aprender aí, para colocar o Casa de Paz em prática. Então, você é nosso convidado. Se você está aqui, você quer fazer o treinamento, você vai aprender, tá bom? Pessoal do Ministério de Evangelismo, olha, ó, tem que se inscrever aí, né? Tá bom? Então, vamos orar. Fábio vem para cá logo, vai estar, o diácono também vai apresentar a vida dele, para ele também ser mais uma vez usado pelo Senhor nessa noite. Ore também pelo irmão... Eu também quero te dar o microfone, não. José Carlos, irmão José Carlos, está com o joelho inchado, com muita dificuldade, não tem vindo à igreja, né? E já falou, pediu oração, tá bom? Oremos, querido Deus, graça e paz te damos, Pai amado, por nós podermos, Pai amado, estar aqui na Tua presença, cultuando, Pai amado, o Seu santo nome, Pai. Que nesta noite, Pai amado, toda a nossa adoração, nosso louvor possa alcançar o Seu trono, Pai. Pai amado, agora eu quero te agradecer pela vida da sua igreja, o qual aqui está prestando um culto a Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, pelas ofertas que foram depositadas no Seu altar, Senhor, que esses valores possam multiplicar aqui na sua casa, Pai amado. Pai amado, agora eu venho te pedir, Pai, como foi mencionado aqui, Pai amado, o início, Pai amado, amanhã da Casa de Paz,
que isso possa, Pai amado, fazer presente ali, Pai amado, na residência da Edilane, Pai amado. Nós sabemos, Pai amado, que aquela família precisa ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, Pai amado, nesse momento eu quero colocar, Pai amado, os irmãos que já estão preparados para estar ali naquela casa amanhã, levando a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Pai amado, estar envolvendo todos que estiverem ali, Pai amado, que eles possam, Pai amado, estar preparados para levar a Tua palavra, que eles possam estar ali preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, Pai amado, eu quero nesse momento entregar aquela família nas Suas santas mãos, Senhor. Que desde já, Pai amado, Tu possa estar tirando qualquer empecilho, qualquer impedimento que tiver ali, Senhor. Que nesse momento Senhor possa estar quebrando qualquer barreira, Senhor. E os nossos irmãos possam amanhã estar levando a Tua palavra naquela casa, Pai. Pai amado, eu quero te pedir também, Pai amado, pelo nosso irmão José Carlos, Pai amado, que se encontra com enfermidade, Pai, que o Senhor possa de encontro ali na casa dele, Pai amado, no lar dele, juntamente com a sua família, que Tu possa, Pai, estar fazendo a Sua vontade sobre a vida do Seu servo, Senhor, curando, Pai amado, se assim for a Sua vontade, aqueles joelhos, Senhor, Tu possa estar colocando pessoas que possam estar tratando do Seu servo, Senhor. Pai amado, agora eu quero te pedir pelo nosso irmão Fábio, seminarista Fábio, Pai, que está com essa responsabilidade nesse momento de trazer a Tua palavra, Senhor. Continue abençoando, Pai amado, o Seu servo, como o Senhor tem abençoado sempre, Pai. E nós temos certeza, Pai amado, que nesta noite Tu irá falar com a Sua igreja através do Seu servo, Pai. Então, Pai amado, eu quero Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Só um momentinho. Graça e paz, igreja, amém? Deus possa abençoar a amada igreja ricamente. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero agradecer à igreja pelas orações e informar que meu irmão já fez a cirurgia na segunda-feira, já está em casa, a cirurgia foi uma bênção e Deus, Ele tem ouvido as orações da sua igreja. E ele agradeceu, tinha falado com ele, né, que nós estávamos orando, ele agradeceu as orações e está bem, né? Essa semana eu vou ver se eu faço uma visita a ele e ver como ele está, se está precisando de alguma coisa, mas Deus é bom o tempo todo, amém? Eu peço à igreja que abra comigo a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Versículo 33 apenas. Amém? João 16, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos ler mais uma vez? Eu lhe disse, toda a igreja junto, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A igreja pode se assentar, amém? O nosso diácono já orou pelo pregador. Eu confesso a vocês que hoje o nosso pastor, né, me ligou, mas pedindo para que eu estivesse ministrando a palavra do Senhor. Mas eu digo para vocês que já estou uma semana atrás que o Senhor tem falado no meu coração através desse texto, desse versículo 33 e do contexto também. E quando Jesus ele vem falar a respeito do versículo 33, dizendo para que em mim vocês tenham paz. Naquele momento, os seus discípulos estavam passando por grandes aflições,
porque Jesus ele estava ali diante deles dizendo que ele precisava ir ao Pai e eu teria que deixá-los. No versículo 1, Jesus falando com ele diz: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E o Senhor, quando fala isso para os seus discípulos, eu até entendo, porque imagino vocês, 3 anos, o mestre ali com eles, caminhando, eles aprendendo, vendo milagres, vendo o Senhor Jesus operando maravilhas, e de uma hora para outra ele fala: olha, é necessário que eu vá. Imagina o coração de alguns, os pensamentos, e pensando entre si, e falando: como é que ficaremos se o Senhor perto de nós? O que será de nós se o Senhor não estiver conosco? E o Senhor, vendo o coração dos seus, alguns dos seus discípulos, indagando o porquê, ele fala bem claro que seria necessário, porque naquele momento, que esses 3 anos o Senhor Jesus estava ali, ele enviaria, quando subisse, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo do Senhor estaria vivendo com eles, e tudo aquilo que eles pedissem ao Pai, o Pai o ouviria. Não teria mais, não precisavam mais do Senhor Jesus, porque ali naquele momento o véu estaria sendo rasgado. Os discípulos, os crentes teriam livre acesso para falar com o Pai. E isso que Jesus estava falando com eles: por que vocês estão tristes? É necessário que eu vá. É necessário que eu esteja à direita do Pai. É necessário que eu passe por tudo isso, porque estou enviando para vocês o meu Espírito Santo. Eu estou enviando para vocês aquele que estará convosco todos os dias. Eu estou enviando para vocês aquele que em meu nome vocês farão maravilhas. E vocês estarão ali fortalecidos através do meu Santo Espírito. Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós vimos e falamos sobre paz, logo no começo ele vem falando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, para que vocês não venham ficar atribulados, para que vocês não venham ficar preocupados. Mas quando falamos de paz, e vimos no mundo de hoje em dia tantos cartazes, tantas pessoas, a mídia, todos procurando essa paz que o mundo não conhece, somente os seus conhecem a verdadeira paz, que é a paz de Cristo, que é a paz de Cristo Jesus que está conosco, é a paz que excede todo o entendimento. E nós vimos lá pessoas buscando, o mundo buscando uma paz, e não conseguem encontrar essa paz, porque não conhece o príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que pode trazer a paz completa para os seus. Mas eles não entendem como conhecer, como ter essa paz. E muitos até falam dos crentes, como é que os crentes conseguem, com tudo que tem acontecido neste mundo, eles sorrirem, eles têm um semblante de paz. Como é que vocês conseguem? Muitos, eu cansei de ouvir isso. Que calmaria é essa? Não é paz que excede esse entendimento, é a paz do Senhor Jesus, que vive dentro de nós. Que esse Deus poderoso que nós temos, que nos outorgou essa paz. Mas o que significa paz? Paz significa ausência de barulho, ausência de agitação. E quantas coisas
interna fica fazendo barulho dentro da nossa cabeça. E pasme, né? Muitos crentes, às vezes, também têm passado por isso. Falta dessa paz, inquietação, agitação. Os crentes, às vezes, pessoas, independente de ser cristão, que não conseguem ter um momento sequer na sua casa de calmaria, quando não é com o filho, é com o esposo, quando não é com o esposo, é com o filho, aquela agitação toda que não consegue sentar para poder meditar na palavra de Deus, não consegue sentar e ouvir um louvor, porque fica aquele barulho ali na cabeça dela, todo momento eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho, e não consegue ter um minuto somente de paz. Enquanto o Senhor, Ele nos diz e nos traz essa paz, e nós temos que saber desfrutar essa paz verdadeira em nossa vida, nós precisamos entender e buscar o Senhor e pedir: Senhor, Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu preciso dessa paz, eu não quero ficar inquieto, eu não quero esse barulho em minha mente que não para de agitar-me toda hora. E paz tem a ver com confiança, Senhor. A paz tem a ver com confiança. Naquele momento, os seus discípulos não estavam confiando naquilo que o Mestre, que o Senhor Jesus estava falando com ele. Eles estavam ali num momento que eles sabiam que tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que o Senhor diz para nós é o melhor. Mas essa falta de confiança no próprio Jesus os deixaram daquela maneira, agitados, inquietos, tristes. Porque quando Jesus ele fala, eu até mencionei no domingo que eu tive a oportunidade de trazer essa palavra, a palavra de Deus aqui. Quando Jesus fala, todos se calam. Quando Jesus fala, os anjos param para ouvir a voz do Senhor. Quando Jesus fala, o ser humano, o crente, para ouvir o Senhor falando no seu coração. E naquele momento os seus discípulos estavam agitados e não estavam dando ouvido naquilo que o Mestre estava querendo dizer para eles. Calma, espere que vocês vão ver o que eu tenho para vocês. É necessário que eu vá, para que o meu Espírito venha para vocês e possa fazer maravilhas através das suas vidas. E nós como crentes entendemos isso, graças a Deus, que nós temos esse Espírito Santo que habita em nós, que nos dá autoridade, para fazer que se aquiete qualquer tipo de barulho que possa estar nos atrapalhando, em nome do Senhor Jesus. E uma pergunta que eu faço à igreja: o que tem nos atrapalhado? O que tem nos tirado a paz? O que será que tem deixado, muitas das vezes, a gente sem dormir, inquieto? Eu volto a dizer, até a resposta, muitas das vezes a gente esquecemos, dependendo daquilo que nós estamos passando, dependendo do tamanho do problema que nós passamos, nós acabamos esquecendo desse Deus que é maior do que qualquer tipo de problema que nós possamos imaginar, que é o Deus que pode, que é o Deus que é especialista em resolver problemas. A gente esquece. É momentos que cada um de nós temos, mas graças a Deus o Espírito Santo habita em nós e fala: calma, eu sou aquele que fiz o mar se acalmar. Eu sou aquele que fiz a tempestade parar, o vento parar. É o Senhor que está habitando dentro de nós e que nos dá essa autoridade para falarmos: cesse, vento, que está passando na minha vida em nome do Senhor Jesus, porque eu confio no Deus Todo-Poderoso. E Ele, no tempo dele, Ele é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo. Porque nós somos filhos, amados, e como filhos de Deus, o Senhor, Ele está olhando para cada um de nós. Como filhos do Senhor, do Altíssimo, nós temos que ter essa certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que Ele fala: eu digo-vos essas coisas para que tenham paz, para que vocês confiem em mim,
para que vocês entendam que eu estou com vocês, para que vocês entendam que eu estou na sua casa, eu estou no seu trabalho, eu estou aonde quer que você esteja, eu estou com vocês. Vocês não estão sós. É isso que o nosso Deus está falando, é isso que Jesus está falando. No Salmo 42, versículo 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. A presença do Senhor Jesus em nossa vida, amados, é tudo que nós podemos ter. Quando nós esperamos no Senhor, a nossa alma não pode ficar abatida, porque sabemos que é passageiro o problema que nós estamos passando, a luta que nós estamos enfrentando. Sabemos que lá na frente o Senhor nos concederá a vitória. O inimigo de nossas almas, muitas das vezes, pode até se levantar, porque ele não vai desistir, para tentar parar a sua igreja. Porém, o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que está conosco todos os dias, é aquele que nos garante a vitória. Amém, igreja? Que Deus poderoso que nós servimos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, Ele endireitará tudo aquilo que está em desordem na nossa mente. Esse é o Deus que nós servimos. O que está atrapalhando? O que está trazendo confusão na nossa cabeça? E traz, muitas das vezes, não é verdade? Quem nunca passou por isso? Eu estou aqui, primeiro. Quantas vezes a gente pensa e entra no desespero, e o Senhor, Ele vem com a palavra dEle, e ali a gente se acalma e vê: oh Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor realmente fala conosco. O Senhor fala através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Paz tem a ver em confiar no Todo-Poderoso. A Camila, no domingo passado, ela citou Salmo 37, 5, 6 e 7, uma parte A que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Descansar no Senhor e esperar nele. Tem um louvor antigo aqui que vem à minha memória, eu sempre quando eu estou preparando a mensagem, o Senhor Ele fala através do louvor. Eu acho que não é muito, é de 2017, que diz assim: não temas, não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Aí ele fala: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Outro verso diz assim: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Aí ele fala, o Senhor: entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É confiar no Senhor, é confiar de todo o nosso coração. Eu entendo quando esse hino, esse louvor, que muitas das vezes a gente fala: mas como assim? Eu tenho que entregar, não faço nada. Mas é nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, que estamos ali confusos, estamos com problemas, que nós precisamos entregar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele trabalha por cada um de nós. Que maravilha
É antigo esse hino, eu sei que eu também sou antigo, eu não sou novinho. O pastor acabou de me dizer que é 1997, misericórdia. Mas ele fala no profundo do nosso coração, como ele fala. Eu não sou bom cantor não, mas a letra da palavra desse hino é maravilhosa. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. O que Deus quer de nós? Entrega. Entrega na mão do Senhor. O que está precisando, amados? Somente entrega. Confia. Às vezes, como eu falei, esquecemos desse Deus que Ele é todo poderoso. Aí ele continua, Jesus continua falando: neste mundo vocês terão aflições. Olha aí. E aflição é diferente um pouco de paz. Aflito tem a ver com a nossa alma. Aflição da alma é algo muito sério. A pessoa aflita, a pessoa que está passando por uma aflição, é algo assim muito mais do que aquilo que a gente possa pensar. Só a própria pessoa sabe e entende o que ela está passando. Quem está de fora às vezes fala, isso não é nada, mas ela sabe o que está passando dentro do seu interior e no seu coração. Significado de aflição. Substantivo feminino, condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto, muitas das vezes, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, uma inquietação, tribulação, seja aborrecimento, aflito de alma. Eu tenho lido um livro que eu até trouxe alguma coisa a respeito, é muito bom, tem a ver o socorro de Deus para as aflições da alma. O professor Felipe Aquino, não sei se o pastor já teve oportunidade de ler. Ele fala alguma coisa a respeito de aflição, ele vem falando alguma coisa daquilo que fala a respeito da nossa alma, e diz assim: os sofrimentos da alma causam somatização, geram problemas de saúde, de ordem física, dor de cabeça, de estômago, cólicas, insônia, cansaço, taquicardia, sudorose, hipertensão, gastrite, até gases. Coisas sérias que eu, quando comecei a ler e ver isso aqui, eu falei, opa, já passei por aflições, eu tenho visto isso, às vezes acontecendo na minha vida, mas é sério. Olha o que traz a aflição. Quando a pessoa está sofrendo na alma, mergulhada na angústia, parece que tudo vai mal, nada funciona, até mesmo a fé se torna difícil de viver. Isto afeta até mesmo pessoas de profunda religiosidade e espiritualidade. Isso não isenta aquele que está na igreja, aquele que está buscando, não isenta de repente até um pastor, um seminarista, um diácono, um membro da igreja, não. Uma coisa muito séria, quando falamos a respeito de aflição. Há uma pressão que sufoca aqueles que não estão preparados para enfrentar o sofrimento do espírito. O mundo moderno é dinâmico, ameaçador, competitivo, e muitos não sabem enfrentar isso. Alguns já perderam até a própria identidade e vivem no vazio, levando uma vida sem sentido, caminhando sem rumo e sem meta, sem poder chegar a lugar algum. Nenhum vento é favorável ao barco que não sabe para onde deseja ir, já disse alguém. A aflição de alma é um estado emocional de grande sofrimento, dor e tormento que pode ser resultado de decisões desequilibradas ou de atitudes negativas. Olha o que traz a aflição da alma. Mas dou graças a Deus ao Salmo 34, 19, que diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Olha como nós temos esse Deus e temos a palavra do Senhor para, se por acaso estivermos passando por aflições da alma, a palavra do Senhor nos traz esse alívio, esse refúgio. O Salmo 115, 5 diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. Olha aí,
como nós precisamos confiar e pedir a esse Deus. A resposta das nossas aflições está na palavra do Senhor. É o Senhor respondendo tudo aquilo que o homem passa, tudo aquilo que o ser humano passa, é através da sua palavra que nós encontramos a palavra de Deus, nós encontramos o carinho, o amor do Senhor para cada um de nós, aquele que nos ajuda, aquele que está ali para nos confortar. E o Senhor continua falando: contudo, tenham ânimo. Ânimo vem do verbo animar, né? Eu estava pesquisando e vendo isso. O mesmo que entusiasmo, estímulo, encorajo, incentivo. E cito o significado de animar: dar vida, dar ânimo, tornar mais vivo, interessar, animar uma conversa, encorajar, animar os soldados para o combate. Olha aí, como Jesus ele é maravilhoso. Contudo, tenham ânimo. Quer dizer, anime-se um ao outro. Tenham ânimo, tenham coragem. Vocês vão conseguir. Não continue dessa maneira. É interessante que na conjugação de animar, em todos os tempos verbais, seja no presente, no passado e no futuro, do indicativo, isso aí na época do colégio a gente lembra disso, né? Dos adolescentes que estão aqui, estão mais... Ele fala assim, eu vou conjugar, tá, gente? Eu acho que todos vão acompanhar e sabem disso, né? Diz assim, ó: eu animo, tu animas, ele anima, nós animamos, vós animais e eles animam. Olha aí, eu animo, tu animas, nós temos que animar um ao outro, como servo do Senhor. Nós temos que estar ali presente para ver o desânimo daquele irmão que está do teu lado muitas das vezes e perguntar para ele o que está acontecendo. O Senhor é contigo. Vamos ter mais um pouco de atenção, que às vezes a gente não encontra um irmão que não vem no culto, não vem um domingo, não vem numa quarta-feira. Por que não procurar saber e entender o que está acontecendo com ele? Ele pode estar passando por um desânimo, ele pode estar desanimado por seus problemas ou aflito. Isso faz parte da sua igreja, animar um ao outro. A igreja do Senhor é necessário animar, ser animada, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e se nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos mostrar, está aqui para nos fortalecer, Ele está aqui para falar aos nossos corações, e está para usar cada um de nós, um com o outro. Precisamos animar um ao outro. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Olha o Senhor animando a Josué. É isso que tem que estar na nossa boca. É isso que nós precisamos falar um com o outro. Trazer ânimo, entender o que está acontecendo, orar junto, visitar, procurar. Olha, Jesus te ama, eu também te amo, eu quero estar junto contigo no problema que você estiver passando, porque vamos orar, chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. É isso que a igreja do Senhor faz, é isso que precisamos estar atento a cada momento, a cada minuto, porque no domingo ou na quarta-feira a gente pode ver vários rostos aqui na igreja, mas só o Senhor sabe aquilo que a pessoa está passando. E a gente conhece muitas das vezes um ao outro, ainda mais a nossa igreja, que é uma igreja unida. Às vezes um sentido, uma falta de um sorriso, é o momento que a gente pode perguntar: tu está bem? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Posso orar aqui com você? Mesmo que ela não fala, mas só no momento que tu está ali orando junto, tu já está fortalecendo aquele irmão, aquela pessoa. Que Deus maravilhoso, como Ele quer nos usar. Como Deus ele precisa que nós venhamos a estar atentos para essas coisas que têm acontecido. E Jesus ele vem dizendo: contudo, tenham ânimo, porque ele diz:
eu venci o mundo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Senhor, Ele venceu, amados, nós temos que ter a certeza da vitória, porque é no nome do Senhor Jesus que nós também venceremos. Seja o que se levantar na nossa vida, nós vamos usar pelo poder que há no nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus que nós vamos alcançar a nossa vitória. É em nome do Senhor Jesus que nós vamos conseguir terminar nossa faculdade e vamos se formar e vamos ser bem-sucedidos. É em nome do Senhor Jesus que o nosso casamento vai estar ali, ó, de pé, porque o nome de Jesus, Ele é poderoso. É em nome do Senhor Jesus que, se porventura estiver alguém enfermo, nós vamos orar e o nome do Senhor Jesus, Ele vai curar. É o nome do Senhor Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Nós temos que confiar nesse Deus, nesse Jesus todo-poderoso, e precisamos usar o nome de Jesus, porque há poder no nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus, ele é tão poderoso que o inferno treme, estremece, os demônios se prostram diante do Senhor. De tal é a autoridade desse Senhor que nós servimos, desse Jesus que nós servimos. Vocês lembram lá daquele demoniado de Gadaru, aquele senhor, aquele rapaz que estava possesso? Quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar e falar: Senhor, por que me atormenta antes do tempo? E ainda fala: permita, por favor, que eu saia e entre naqueles porcos. O inimigo das nossas almas, ele sabe que o dia dele está chegando. Ele sabe que o Senhor Jesus já o derrotou. E ele vai estar sempre tentando os seus, para que venha estar desanimado, para que venha estar em aflições, para que venha estar querendo desistir, muitas das vezes, de tantas coisas. E nós temos que estar atento para usar o nome do Senhor Jesus, que o próprio Senhor, Ele fala para os seus discípulos, e fala para cada um de nós: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se eu venci, em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Seja o que se levantar, seja qual for o problema que se levantar em nossa casa, em nossa família, na nossa vida, nós vamos vencer, porque o inimigo das nossas almas já está derrotado, em nome do Senhor Jesus. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se temos fé no Senhor Jesus, já vencemos, amém? Se temos fé no Senhor Jesus, já somos mais do que vencedores. E Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então vamos crer, vamos ter fé que vamos alcançar dias melhores na nossa vida, vamos alcançar pessoas convertidas, vamos alcançar nossos familiares se rendendo aos pés do Senhor, vamos alcançar, sim, pela fé em Cristo Jesus, porque Ele nos prometeu, Ele nos fala, Ele nos dá essa autoridade, e se Ele nos dá essa autoridade, vamos usar de autoridade, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Que o Senhor essa noite possa estar abençoando a cada um de nós, e que essa palavra que nós acabamos de ver o Senhor falando, não só conosco, mas com todo aquele que vai nos ouvir através do vídeo, que possa estar alcançando. A minha oração, amados, que eu sempre faço e peço ao Senhor, é que o Espírito Santo de Deus possa estar queimando, como foi cantado aqui, que Ele queime sempre no meu coração a sua palavra, e que venha me instruir para falar aquilo que Ele deseja para a sua igreja, como Ele sempre tem feito. É a palavra dEle, não é nada do que eu acho, mas é aquilo que está escrito. Se o Senhor disse, Ele vai cumprir, amém? Quem puder dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.
Que maravilha, né? Que benção. Deus continue te usando poderosamente. Nesse momento, o irmão Renato vai estar solando ao Senhor, fazendo um cântico ao Senhor. Logo após, nós estaremos orando, encerrando o momento do culto. Irmãos, vou falar rapidinho aqui, que já estamos encerrando o culto, né? Fui falado aqui pelo irmão Fábio, seminarista, né? Que não é fácil os discípulos enfrentar momentos de morte, né? Como muitos que foi mutilado por causa de Jesus. Jesus já tinha alertado isso aos seus discípulos. E esse hino que eu vou cantar agora, resumindo a história, fala também que nós devemos também, um segredo é ser totalmente dependente do Senhor. Quando nós colocamos na posição que somos pó e cinza, né, na presença do Senhor, o Senhor age. Né? Quando nós colocamos o eu e fala assim, Senhor, eu vou fazer da minha maneira, é difícil Deus conseguir agir. Mas quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos, o Senhor age. Amém? Pode colocar aí, irmão. Pai, preciso tanto de Ti. Pai, eu não sou nada sem o Teu amor, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, sou barro, pó e cinzas. Te entrego a minha vida. Viverei só para te adorar. Aleluias. Viverei só para te exaltar. Porque tu és tão maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso, 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 Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso, 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 Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Pai, preciso tanto de Ti. Pai, eu não sou nada sem o Teu amor, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, sou barro, pó e cinzas. Te entrego a minha vida. Viverei só para te adorar. Viverei só para te exaltar. Porque tu és tão maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Você pode cantar comigo que Ele é maravilhoso? Maravilhoso, 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 Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Maravilhoso, 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 forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele será maravilhoso em nossas vidas,
no nossos trabalhos, na nossa casa, na casa de paz, no evangelismo da igreja, em todos os ministérios vai ser levantado, ele vai ser maravilhoso, teu nome vai ser glorificado. Só depende de nós, dependemos do Senhor a cada dia, para que ele possa agir. Sozinho não somos capazes, mas em nome de Jesus, se colocarmos eis-me aqui, o Senhor vai agir na sua igreja. Aleluia! Ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele nos tem dado livramento. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não canso de falar, Senhor, Tu és maravilhoso. Ai de nós se não fosse o Senhor. Glória a Deus, a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, eu preciso de Ti, né? O Fábio falou hoje sobre a paz. Então eu queria orar. Se você quiser nessa noite vir aqui à frente, para a gente orar por você. Talvez você esteja preocupado, né? Com alguma dificuldade, com alguma situação. Então a gente aprendeu nessa noite entregar, né, ao Senhor. E o irmão Renato cantando: Pai, eu preciso tanto de Ti. Nós precisamos de confiar e descansar no Senhor. Vai uma dica para você. Se há alguma coisa na tua casa que não está bem, com alguma pessoa, se essa pessoa dormir, impõe as mãos e ora: Senhor, está aqui. Eu me lembro que eu fiz isso, já contei essa história, né? Então, às vezes, a situação não está legal, você deixa dormir, sem bravata, sem ofender, e apresenta ao Senhor. Mas a segunda dica que dou também é: faça uma oração de entrega de você mesmo. Porque a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, mas a gente não entrega. A gente ouve Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele, e a gente faz. E a gente faz a oração de entrega. Já teve momentos, nessa segunda dica que eu dou aos irmãos, eu falei assim: já não tem mais o que fazer, ou o senhor faz ou não, nada vai acontecer. E Deus agiu, né? E a melhor coisa é a gente confiar no Senhor, que a nossa força é falha, o nosso entendimento é falho, a nossa fé é falha, mas o Senhor é poderoso para fazer. Então, a segunda dica é: entrega você mesmo ao Senhor. Faça uma oração de entrega. Às vezes, teu coração está aí aflito, né? Mas você precisa saber entregar. Confiar no Senhor. Tá bom? Há alguém que quer oração nessa noite? Quiser vir aqui à frente, vamos estar orando. Se não há, então já chegou uma. Há mais alguém? Nós vamos orar encerrando esse momento. Vem para cá, diaconisa, por favor. Há mais alguém? Então, que Deus ministre no teu coração, que essa palavra você guarde no teu coração e você ore, entregando a sua vida ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele quer te dar paz, quer te conduzir. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo culto que nós prestamos a Ti. Nós não viemos aqui assistir culto, nós não viemos aqui nos ter um divertimento, Senhor, mas viemos aqui apresentar o nosso louvor, a nossa adoração. E eu tenho certeza, Senhor, que cada um de nós aqui fez o que pôde, Senhor, e fez o melhor. Entregamos o nosso Isaac nessa noite e somos gratos por essa oportunidade. Agora nós também somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós estamos saindo daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra. Ó Deus, o Senhor falou conosco através da palavra, o Senhor falou conosco através dos louvores ministrados pelo Ministério de Louvor, pelo irmão Renato também nessa noite, Deus querido, e que, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, colocar em prática, porque ouvir, Senhor, e não praticar, Pai,
muitas vezes, ó Deus, nos faz, ó Deus, aquele que ouve, mas não pratica, como o Senhor diz no final do Sermão do Monte. Feliz é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e deu contra ela os ventos e a tempestade, mas ela permaneceu em pé. Então ensina a tua igreja a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Ensina a tua igreja a praticar a tua palavra. Agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração de entrega de nós mesmos. Deus querido, cada um de nós, aqueles que estão, ó Deus, com alguma dificuldade, com algum problema, ó Deus, aflito, Pai, porque, ó Deus, não tem, ó Pai, aonde mais, ó Deus, buscar recurso, não tem, ó Deus, mais nas ações humanas, ó Deus, a esperança. Somente o Senhor pode, ó Deus, entrar com providência. A esse, ó Deus, que nós estamos entregando nessa noite, pedindo que a tua paz invada o nosso ser, que o teu Espírito Santo conforte e console, e que, se for da tua vontade, o teu milagre, ó Deus, o teu agir, aconteça na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Então nós entregamos, nós confiamos no Senhor, nós colocamos aos seus cuidados as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e que poderosamente, Senhor, o Senhor venha agir em nosso favor. Pai, aqui está, ó Deus, a diaconisa Isabel. Ó Deus, eu não sei qual é o motivo pela qual ela veio, ó Deus, aqui à frente. Ó Deus, eu sei da sua dificuldade, da sua saúde, mas eu quero te agradecer porque o Senhor tem sustentado a tua filha. E ela tem continuado avançando na tua obra, ó Deus, se envolvido na tua obra. Mas, Senhor, entra com providência, que o Senhor venha, ó Deus, curá-la, Pai, para a tua honra e tua glória, que o Senhor venha, ó Deus, trazer a cura na vida da tua filha. Então, toma a saúde dela em tuas mãos, toma da planta do pé, ó Deus, ao último fio de cabelo, Senhor, porque o Senhor a formaste, o Senhor trouxe a ela, Pai querido, vida. E agora abençoe poderosamente, que ela, ó Deus, sinta o toque do teu Espírito Santo. Basta apenas um toque do Senhor, basta apenas uma palavra, e nós cremos, Senhor, nós temos fé, ó Deus, para ver o teu milagre, o teu agir na vida da tua filha. Toma, ó Deus, a vida da família dela, ó Pai, guarda, ó Deus, abençoe a vida do diácono Rogério, abençoe a vida de João e de Lenir, ó Pai, abençoe a vida de Lucas e Débora, Senhor, ó Deus, que essa família, ó Deus, prospere mais e mais, e que ela, ó Deus, eles andem cada vez mais na sua presença. Pai Santo, agora quero agradecer ao Senhor por cada irmão que esteve aqui, ó Deus, nessa noite, que poderosamente, Pai Santo, nós venhamos, ó Deus, sair daqui de uma forma diferente. O Senhor tenha ministrado, ó Deus, ao nosso coração, que coloquemos em prática a Tua palavra. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Livra, ó Deus, de todo mal. Abençoe o Casa de Paz amanhã. Abençoe o treinamento do Casa de Paz. Abençoe os cultos de domingo, ó Deus, que teremos aqui. Abençoe os ensaios, as reuniões. Pai Santo, que tudo, Senhor, seja, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória. Eu peço uma bênção especial sobre a vida da irmã Márcia. Entra com providência na vida dela, Senhor. Tem misericórdia. Entra com providência, Senhor, também na vida da irmã Lúcia Neves, na vida da diaconisa de Ceia. Entra com providência, Senhor. Cuida das suas filhas. Abençoe poderosamente. Que, ó Deus, elas sintam, ó Deus, a Tua presença, o Teu toque. Ó Deus, que haja cura também na vida delas, ó Pai. Abençoe poderosamente. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Valdir. Ó Deus, pela cirurgia do irmão do nosso seminarista Fábio. Ó Deus querido, que o Senhor entre com providência poderosamente e que o Senhor seja exaltado por tudo. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Receba todo o louvor, toda adoração nesta noite para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Você me dá um minutinho só para fazer um anúncio rápido e nós assim estaremos.